Vamos falar agora de cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico se tornou uma febre no Brasil, no Piauí e aqui em Teresina também. Mas é bom lembrar que uma lei recente do vereador Dudu, do PT, sancionada pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, proíbe o uso de cigarros eletrônicos em ambientes fechados aqui na capital, assim como o cigarro comum. O cigarro eletrônico é aquele que você solta aquela fumacinha, tá? Você já deve ter visto, não é o cigarro normal. Agora, é um cigarro que, dependendo do que você usa nele, vicia tanto quanto o cigarro comum. E os especialistas alertam que, mesmo quando a substância não tem nicotina, ele pode ser a porta de entrada para o tabagismo. A gente vai conversar com a professora e mestre em enfermagem, professora Patrícia de Azevedo Cavalcante. Recentemente, um adolescente morreu e uma jovem ficou em coma devido a um suposto envenenamento depois de fumarem juntos um cigarro eletrônico em uma festa do pijama na Rússia. Isso chamou a atenção de novo para o assunto em todo o mundo. Independente desse caso específico, né, se havia alguma substância lá mortal, mas o cigarro eletrônico chegou chegando. E muita gente diz, mas eu não fumo, eu só uso aqui o meu vapor, né? Eu só uso aqui o meu cigarro eletrônico. Doutora Patrícia de Azevedo Cavalcante, fala pra gente sobre o que é esse cigarro eletrônico, na verdade. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos os seus ouvintes e telespectadores. Ari, o cigarro eletrônico, ele é uma forma de burlar, né, de manipular a indústria do tabagismo. Ela está o tempo todo buscando meios de trazer mais diferenciais do mesmo mal, né? Então, o cigarro eletrônico, ele veio com alguma proposta dessa indústria de ser uma ponte para melhorar a questão de quem está tentando largar o hábito de fumar, o cigarro tradicional. Sim. Mas ele constitui, basicamente, para a gente compreender o que é um cigarro eletrônico, ele é um dispositivo, né, de produto de tabaco, onde, ao invés de você inalar a fumaça, como acontece no cigarro convencional, você vai inalar o vapor produzido por esse dispositivo. Então, ele é um dispositivo onde você vai alimentar com líquido. Esse líquido, como você bem falou, a grande maioria dos dispositivos traz a nicotina como principal componente, além de outros produtos também, outras substâncias, e essa pessoa ela vai inalar o vapor. Ele é um dispositivo vaporizador, né? E você vai nebulizar aquela, não uma fumaça, mas o vapor da nicotina. Doutora Patrícia, além do... Eu falei vapor, mas não tem esse R não, é só V-A-P-E, vape, né? Esse vape que se tornou uma moda, uma febre, ele pode ser a porta de entrada para o cigarro comum, o cigarro, mas ele pode também criar ali um vício. A pessoa pode ficar viciada no vape. Sim, na verdade, Ari, a gente tem que entender que como a nicotina, ela é a principal substância, né, dos cigarros tradicionais e do vapor também, do dispositivo eletrônico. A nicotina, para você ter uma ideia, ela é a principal, ela é a droga que mais provoca dependência química em todo o mundo. Então, se você entender que a nicotina ela causa mais dependência do que o próprio crack, a dificuldade de você largar a nicotina é muito maior do que outras drogas. Então, a nicotina que vai trazer a questão dessa dependência química. E ela é muito fácil, esse dispositivo eletrônico, ele trouxe um diferencial que é a questão, ele tem esse apelo moderno, esse apelo provocativo para o jovem, para o adolescente, né? Porque ele é uma forma de trazer um meio descolado. Parece que eu não estou fumando um cigarro, mas eu estou incorporando, entrando num grupo que está com essa vibe aí descolada, sendo que eu estou inalando, eu estou vaporizando nicotina, que é uma substância que causa extrema dependência química. Esse é o maior problema. E, doutora Patrícia, além do risco de causar câncer, né? Porque o cigarro causa câncer em última instância. O vape, assim como o cigarro comum, também pode provocar
outras doenças cardiovasculares, ou seja, adoeceu o nosso coração e também dermatite. Várias, assim como o cigarro convencional, você vaporizar a nicotina e outros produtos, como o vaporizador, ele possui, na maioria dos líquidos, o propileno, o glicol e o glicerol, né? Quando eles são aquecidos, eles vão gerar um componente chamado óxido de propileno, que ele é uma substância cancerígena. Então, vários tipos de câncer estão associados à inalação desses vapores, também substâncias que vão trazer reações alérgicas, doenças cardiovasculares, como você bem destacou. A gente tem o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, que ele apareceu com um problema no pulmão, né? E, e ele disse, olha, eu uso vape, e aí acendeu um sinal vermelho. Pode ter sido provocado pelo vape, a falta de ar que ele teve. Quer dizer, ele teve. Totalmente, Ari, totalmente, né? O vapor, substâncias químicas, e você tem que entender que vaporizar uma droga, né? Você está vaporizando uma droga. As drogas, como qualquer outras drogas e veículos que a gente utiliza, elas podem sim provocar reações imunológicas e reações inflamatórias no paciente. Aí você imagina essa reação inflamatória acontecendo no teu sistema respiratório, né? Então, essa reação inflamatória no teu sistema respiratório, ela vai desencadear uma série de sintomas inflamatórios no teu pulmão, que vai te trazer desconforto respiratório, falta de ar e todos aqueles processos alérgicos respiratórios que a gente conhece em outras doenças. Então, com toda certeza, deve ter uma relação entre a utilização do vaporizador e essas reações que o artista vivenciou, né? Isso. Ele disse que foi ao Hospital Sírio-Libanês e descobriram lá que ele estava com foco de vidro no pulmão. E este foco de vidro no pulmão pode ter sido provocado pelo vape, né? Pelo uso, como a doutora Patrícia explicou, pela vaporização da nicotina. Então, o ideal é, assim como o cigarro comum, a gente não usar, né, doutora Patrícia? Pois Ari, em 2009, a Anvisa, ela determinou, né, ela proibiu a comercialização e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico no Brasil. Isso foi uma medida bastante prudente e corajosa da Anvisa, porque os riscos que nós temos, né, que os nossos jovens têm, e as pessoas de modo geral, de utilizar esses vaporizadores, eles ainda não são muito bem conhecidos. Então, à medida que esses eventos vão acontecendo, a ciência vai conseguir esclarecer melhor, né, quais são os riscos que vaporizar essas substâncias vai trazer para a saúde como um todo. E também entender que a indústria do tabaco, ela é uma indústria muito perspicaz, ela tem um marketing muito forte, que ela vai buscar meios, artifícios, as lacunas na legislação daqueles países, para ela poder ir inserindo outras formas de vender o seu produto, né? Então, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, essa legislação ela é muito forte, ela de fato mostrou, ela foi mudando o perfil epidemiológico do uso da nicotina, do uso do tabaco aqui no Brasil. Só que esse marketing ele vem trabalhando para tentar ver quais são as brechas que a legislação traz, para que ele se insira e para que ele possa captar novos dependentes, novos usuários. E o alvo principal dessa indústria, Ari, é o jovem, é a criança, é o adolescente, é ele que é mais vulnerável, mais suscetível a esse tipo de apelo do marketing da indústria do tabaco. E eles estão em locais, por exemplo, para você ter uma ideia, esses grandes festivais de música, né, como Lollapalooza, Rock in Rio, colocarem de maneira legal estandes mostrando e angariando novos usuários da indústria do tabaco. Então, isso é muito sério. Nos Estados Unidos, isso já é considerado uma epidemia, porque os números, eles são assustadores. Toda vez que a gente vai ler e estudar sobre a epidemiologia, a estatística do cigarro, né, dos malefícios que o fumo traz na saúde das pessoas,
Os números, eles são muito assustadores, são muito impactantes. E para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, de 2011 para cá, né, 2011, a gente tinha 1,5% de usuários no ensino médio dos vaporizadores entre os alunos do ensino médio. Esse número de 2011, ele pulou para 20,8 em 2018. Então, foi um aumento muito expressivo de alunos do ensino médio nos Estados Unidos utilizando esse tipo de produto. Então, isso já é considerado uma epidemia por lá, e a gente sabe que o brasileiro, ele está ali o tempo todo tentando imitar ou se espelhando, mostrando, ele curte muito a cultura e a forma de se relacionar e de viver como o americano faz, né? Então, isso já está aqui, isso já é uma realidade nossa também. Nós não temos ainda muitos números em relação a essa estatística de quantos jovens estão utilizando esses vaporizadores, mas uma vez que a Anvisa proíbe a comercialização e a propaganda desses dispositivos por aqui, ela vai contribuindo para dificultar a disseminação dessa cultura do uso dos vaporizadores. Mas já podemos, sim, olhar com bastante preocupação para a utilização desses dispositivos aqui no Brasil, porque eles já estão entre os nossos jovens. Doutora Patrícia de Azevedo Cavalcante, professora e mestre em enfermagem, falando sobre o perigo dos cigarros eletrônicos. Muito obrigado, boa tarde para a senhora, bom final de semana.